Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:16. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Vamos aos destaques dessa quarta-feira. Governador Ronaldo Caiado vai estar em Mineiros nesta sexta-feira. Deputado José Mário Schreiner fala sobre esse assunto no Jornal do Meio-Dia. Segurados com o NIS final 3 e 8 recebem primeira parcela do 13º. Vacinação contra a febre aftosa começou neste domingo em Goiás. Mega Sena pode pagar 60 milhões de reais nessa quarta-feira. Título de eleitor, TSE bate recorde histórico e registra 7 milhões e 200 mil atendimentos em 30 dias. Enfermeiras são agredidas por médico em surto dentro de hospital de Pires do Rio. Governo de Goiás repassa 1 bilhão e 200 milhões de reais aos 246 municípios do estado nos 3 primeiros meses deste ano. Câmara aprova lei Henri Borel, que eleva a pena para crimes contra menores. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. O Tribunal Superior Eleitoral informou que bateu um recorde histórico com 7 milhões e 200 mil atendimentos nos últimos 30 dias. Só nesta terça-feira foram mais de 1 milhão de serviços prestados. O prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor e votar no pleito deste ano acaba hoje, quarta-feira, e o processo pode ser feito pela internet. Segundo o tribunal, no último mês foram 4.037.709 requerimentos de alistamentos eleitorais protocolados presencialmente nos cartórios eleitorais. Outros 3.172.204 foram feitos de forma online pelo sistema Título Net. E o concurso 2.478 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 60 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece hoje às 20 horas. A aposta mínima custa R$4,50 e pode ser realizada também pela internet até às 19 horas. Nessa semana, a Mega Sena terá sorteios nessa quarta-feira e no sábado, dia 7. No concurso anterior, realizado na noite da quinta-feira, ninguém acertou as 6 dezenas. E aqui em Goiás, Daliana, 2 enfermeiras foram agredidas com socos e chutes por um médico que estava em surto psicótico no Hospital Municipal de Pires do Rio, na região sudeste do estado. O caso ocorreu nesta segunda-feira e, segundo a prefeitura, o médico estava na condição de paciente e não faz parte do quadro clínico da unidade de saúde. Conforme informações repassadas pela gestão municipal, o médico foi levado ao hospital por equipes de serviço de atendimento móvel de urgência e polícia militar, após supostamente entrar em surto e agredir familiares em casa. Na unidade onde o médico já trabalhou anos atrás, o homem tentou pegar medicações por conta própria e foi impedido por uma das enfermeiras. O paciente não gostou da intervenção e começou a agredir a profissional. Uma outra funcionária tentou defender a colega, mas também foi agredida com socos e chutes. Ainda de acordo com a prefeitura, o homem estaria em surto desde o último sábado. Episódios do mesmo tipo eram frequentes, segundo a gestão municipal. Jornal do Meio-Dia. 12:20 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a PRF registrou 4 acidentes que deixaram 2 pessoas feridas e, lamentavelmente, 2 mortes. Quase 800 motoristas flagrados em infrações diversas. Mais uma vez, ultrapassagens, a não utilização do cinto de segurança e alcoolemia foram as multas ou as infrações mais cometidas nesse último plantão. Mas olha só, um grave acidente quase dizima a família inteira na noite passada, próxima a Jaraguá. Colisão entre um Gol e um caminhão acabou ceifando a vida de um idoso de 74 anos e uma criança de 5.
Tudo isso em função de uma ultrapassagem mal sucedida. Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. 12:21 e o primeiro hat-trick da carreira de Rafael Veiga fez o meio-campista se transformar no maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. O atleta, em momento memorável, superou Rony com 3 gols marcados na goleada por 5-0 diante do Independente Petroleiro e ostenta agora 14 gols na competição continental. O Palmeiras avançou ao mata-mata pela 6ª vez consecutiva e já assegurou também a liderança do Grupo A. Como o Veiga mencionou, o saldo é largo. O time marcou impressionantes 20 gols em 4 partidas no torneio e tem o melhor ataque. A equipe joga seus 2 compromissos que restam contra Emelec e Deportivo Tacra, ambos em casa, de olho em obter a melhor campanha da fase de grupos. A noite da Liana foi especial para Rafael Veiga e também para o Palmeiras, dono de uma série de recordes da Libertadores. O clube mais copeiro entre os brasileiros passou por Cerro Porteño, que tem 409 gols e agora tem 412 gols no torneio continental, tornando-se assim o 6º time que mais balançou as redes na história do torneio. E depois da goleada para o Strongest por 5-0 pela Libertadores, Fábio Carille foi demitido do comando do Atlético Paranaense. O treinador ficou apenas 20 dias no comando do time. Foram 7 jogos, 4 derrotas e 3 vitórias. A decisão partiu do presidente Mauro Celso Petralha e o treinador foi demitido ainda na Bolívia logo depois da entrevista coletiva que concedeu ao lado do atacante Marcelo Cirino. O treinador foi comunicado pelo vice-presidente Márcio Lara. Na última terça-feira, após uma derrota dolorida para todos na Libertadores, que não poderia de forma alguma ter acontecido, fui surpreendido com a minha demissão do comando técnico do Atlético. É o que disse o treinador em postagem nas redes sociais. Fábio Carille foi anunciado no dia 13 de abril como substituto de Alberto Valentim. Em 20 dias, como dissemos, foram 7 jogos e apenas 7 dias de treinamento. O treinador não escondeu a sua decepção com a demissão. E no agronegócio, a escalada da Selic nos últimos meses e o novo aumento esperado pelo mercado no anúncio a ser feito pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, nesta quarta-feira, vão acarretar consequências perversas para o agronegócio. O alerta é do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, Fábio Meirelles. O dirigente manifesta a preocupação mais acentuada quanto à necessidade de se adequarem os recursos direcionados à subvenção para o crédito ao setor no Plano Safra 2022-23, que começa a vigorar no dia 1º de julho. Não houve um redimensionamento das verbas de modo congruente com o grande aumento da Selic desde o início de 2021, como do custo de produção que eleva a demanda dos produtores por recursos. Outra prioridade, segundo o presidente, é a renegociação de prazos de reembolso do crédito nas regiões onde a produção agropecuária sofreu o impacto da seca e outras adversidades climáticas. Há ainda o risco de oferta e pressão sobre os preços de adubos minerais, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, 2 importantes fornecedores do insumo que têm elevada participação no custo de produção. Todas essas questões demonstram não haver como os produtores arcarem com juros elevados neste momento. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem, depois de ter cantado a Internacional Socialista com o PSOL, o presidente Lula recebeu o apoio do Paulinho da Força, o apoio do Solidariedade, juntando-se a ele na campanha presidencial. O pessoal do PT está ainda com algumas divergências internas, depois do fiasco que foi o showmício de domingo no Pacaembu. Nem com Daniela Mercury teve público. Lula teve que esperar até que chegasse um pouquinho mais de gente, né? Mas também não adiantou. Foi muito pequena a afluência, e São Paulo é um termômetro para o país inteiro. Preocupações de Lula, mas as preocupações maiores estão na terceira via, né? Ciro Gomes, de pavio curto, explode a qualquer provocação, às vezes sem provocação, e com isso eu costumo dizer que a sua própria boca é o seu pior adversário, seu adversário mais forte. E a chamada terceira via democrática está se, deteriorando, né? Desintegrando seria melhor. Eu fiquei sabendo de uma reunião
de segunda-feira em São Paulo, com próceres do MDB, que chegaram à conclusão de que com a candidatura da senadora Simone Tebet não vão a lugar algum, né? Não vão ter um bom resultado. E alguns estão recomendando, quem sabe, negociar com Bolsonaro apoio. Eu desconfio que algo semelhante vai acontecer com a União Brasil, que é o antigo DEM e o antigo PSL, que foi o partido onde o presidente se elegeu, né? Eu já ia dizer o partido que elegeu o presidente. Na verdade, foi o presidente que elegeu o partido, que levou votos para o partido, que deixou o partido grande e com grande tempo de rádio e televisão quando começar a propaganda eleitoral. Fizeram lá uma chapa com Luciano Bivar de cabeça de chapa, que pouca gente conhece, acho que não tem futuro, vai acabar sendo isso, né? Essa, digamos, uma volta às origens, volta para Bolsonaro, e o antigo DEM, óbvio que não vai para Lula. Aliás, eu vi uma declaração de Sérgio Moro contra Lula, que só falta ele no fim dizer vamos apoiar Bolsonaro, porque ficou parecendo que se encaminhava para isso. Achei muito estranho a maneira como ele atacou Lula, né? E o PSDB, que está também, né, nesse centro, nessa terceira via democrática que está se diluindo, está entre Dória e Eduardo Leite, né? É o eterno balanço de cima do muro dos tucanos, que não sabem, vão se equilibrando, não conseguem escolher para que lado cair. Aí é literalmente cair, porque também não tem muito futuro, né? Então esse é o dilema, e na medida em que vai se esgotando o prazo, né? Já estamos aí estamos a 5 meses da eleição, né? E essa é uma grande questão. Bom, e o último assunto, essa história do Senado convocar o McDonald's e o Burger King para explicar 2 sanduíches. Se tem picanha, não tem picanha, se tem costela, não tem costela, só tem o cheiro. Eu acho incrível, que é um assunto que o PROCON já resolveu, né? O PROCON já resolveu. Um retirou, o McDonald's retirou do cardápio e o outro mudou de nome. Agora, em vez de dizer que tem costela, diz que tem carne suína. Pronto, né? Resolveram. Agora, esse assunto para o Senado, vai para audiência na Comissão de Defesa do Consumidor. Enquanto isso, um senador vira réu na cara dos senadores. Senador Cajuru. É porque xingou um senador, xingou um ex-deputado. Vira réu, ou seja, o artigo 53 da inviolabilidade não vale mais nada. Por quê? Porque senadores e deputados baixaram a cabeça, né? Onde passa boi, passa boiada. Agora eles não são mais invioláveis. E foi por falta de reação deles, né? Porque está cheio de requerimento lá no Supremo para chamar ministros do Supremo para explicar atos que não têm cheiro de Constituição, mas eles estão discutindo o cheiro de sanduíche. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:30, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, e já vamos destacar para você que vacinação contra a febre aftosa começou neste domingo em Goiás. Médica da Agrodefesa de Mineiros comenta o assunto. Governador Ronaldo Caiado vai estar em Mineiros nesta sexta-feira e deputado Zé Mário Schreiner fala sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia. Segurados com NIS finais 3 e 8 recebem a parcela do 13º do INSS. Os detalhes você vai conferir já aqui, logo após o intervalo comercial.
Jornal do Meio-Dia. 12:34, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E o vice-presidente Hamilton Mourão disse na manhã dessa quarta-feira que os funcionários públicos que se mobilizam para entrar em greve em virtude de reajuste salarial precisam ter paciência. Isso porque o Brasil ainda se recupera do baque econômico gerado pela pandemia de Covid-19. O general salientou que o país passa por momentos difíceis, principalmente por causa da pandemia da Covid-19, que, segundo ele, trouxe problemas sérios para todo mundo. Protagonistas do embate de reajustes salariais, as categorias policiais não foram descartadas por Mourão. Para o vice-presidente, todos os servidores precisam ter paciência. Mourão vê com normalidades as pressões por garantias salariais, mesmo porque elas, segundo o presidente e o vice-presidente, não saem de pauta. E o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, paga nesta quarta-feira antecipação do 13º a aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo e que têm dígitos finais do número de inscrição social 3 e 8. A previsão é que até a sexta-feira mais de 31 milhões de segurados recebam a primeira parcela. O extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º já está disponível desde o mês passado. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. É preciso informar o número do CPF e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. E voltando aqui para Goiás, Daliana, um adolescente de 13 anos morreu após o carro que ele estava colidir com uma caminhonete em Cesarina, aqui no centro de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o menino estava indo para Anápolis para fazer tratamento. O acidente aconteceu no início da manhã de ontem na BR-060. Os veículos ficaram destruídos com a colisão. Segundo informações da PRF, junto com o adolescente, que era uma pessoa com deficiência, estava a mãe e um motorista que vinham de Rio Verde e iam para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI do município vizinho. O motorista da caminhonete foi socorrido com ferimentos leves. Já a mãe do rapaz e o motorista do carro em que eles estavam foram encaminhados em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia, Caio Lousada, o APA. Jornal do Meio-Dia. E o governo de Goiás repassa 1 bilhão e 200 milhões de reais aos 246 municípios do estado nos 3 primeiros meses desse ano. A matéria é com Osana Alves. O governo de Goiás repassou 1 bilhão e 200 milhões de reais aos 246 municípios do estado no primeiro trimestre de 2022, em transferências constitucionais. O montante é 9,8% maior que o transferido no mesmo período do ano passado, quando foram destinados 1 bilhão e 100 milhões de reais aos municípios. Somente no mês de março deste ano foram repassados 463,2 milhões. A maior parte do valor creditado na conta dos municípios é referente ao recolhimento do ICMS, no valor de 406,7 milhões de reais. Na relação também constam transferências relativas à arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI Exportação. Os 5 municípios goianos que mais receberam repasses no primeiro trimestre deste ano foram, respectivamente, Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. São valores líquidos já deduzidos os recursos do Fundeb. Em novembro do ano passado, o governo de Goiás celebrou um termo de ajuste de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, a Associação e a Federação Goiana dos Municípios para quitar contrapartidas estaduais obrigatórias na saúde aos 246 municípios goianos. Prefeituras não receberam recursos para a execução de serviços no setor da saúde durante a gestão anterior, entre os anos de 2016 e 2018. A dívida acumulada no valor de 138,6 milhões foi renegociada em 12 parcelas mensais de 11,5 milhões que estão sendo quitadas ao longo deste ano. Desde 2019, o governo de Goiás garante repasses regulares e em dia a todas as cidades. De Goiânia, Osana Alves.
E o Atlético Paranaense foi dominado e acabou goleado pelo The Strongest por 5-0 na noite desta terça-feira no estádio Hernando Salles, em La Paz, pela 4ª rodada da Libertadores. O Furacão levou um gol na primeira etapa e os outros 4 no segundo tempo. Todos os gols foram de bola aérea. Com a derrota, o Furacão se complicou e caiu para a lanterna do Grupo B. Ainda assim, o time brasileiro depende apenas de si para avançar às oitavas de final. Basta vencer os 2 jogos na Arena da Baixada. O Atlético tem 4 pontos e é o último colocado do Grupo B. O Libertad lidera com 7, o The Strongest e Caracas possuem 5. O Atlético volta a campo contra o Ceará no sábado às 20h30 na Arena da Baixada pela 5ª rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o Furacão recebe o Libertad na quarta-feira, dia 18 às 19 horas em casa. Já o The Strongest visita o Caracas dia 17 na Venezuela. E o Vídea Real sonhou e quase fez história nesta terça-feira no estádio El Madrigal, mas no fim prevaleceu a experiência e a tradição do Liverpool. Depois de sair perdendo por 2-0 no primeiro tempo, o time inglês reagiu na etapa final, venceu por 3-2 e garantiu vaga para a final da Liga dos Campeões. Fabinho, Mané e Luiz Dias marcaram para os Reds, enquanto Dia e Coquelin diminuíram para os espanhóis. Essa será a 10ª final do Liverpool na Liga dos Campeões. Para ter ideia da importância da atual geração, será a 3ª decisão dos últimos 5 anos, sempre sob o comando do alemão Johann Klopp. O técnico, aliás, chegou à sua 4ª final de Champions na carreira, igualando-se a outros técnicos recordistas. No agronegócio, a produção de ração animal deve crescer 3,5% nesse ano, segundo projeção feita pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. De acordo com a entidade, o segmento poderia ter melhor desempenho, não fosse as incertezas do mercado que podem impactar os custos de produção. Como exemplo, o Sindicações destacou a guerra na Ucrânia, que, segundo a entidade, pairou uma dúvida em relação à segurança alimentar de diversos países em proporção não vista desde a Segunda Guerra Mundial. A entidade lembra que a Rússia se destaca como a principal exportadora global de gás natural e segunda de petróleo. Quando somada à Ucrânia, responde por 29% das transações internacionais do trigo e 19% das do milho, enquanto que seu aliado geopolítico Belarus abastece praticamente 20% da demanda global de potássio. E por conta da deflagração do conflito, a logística continuará a representar um desafio preocupante. Tanto a Ucrânia como a Rússia escoam mais de 90% da sua produção de grãos por meio de portos no Mar Negro, enquanto que os exportadores russos sofrem com sanções internacionais que bloquearam o seu acesso aos sistemas de pagamento, além da exclusão por empresas marítimas ao redor do mundo. Jornal do Meio-Dia. E nesta sexta-feira, dia 6, o governador Ronaldo Caiado estará em Mineiros assinando ordem de serviços de obras do estado aqui no município. Sua comitiva deve chegar na cidade logo pela manhã. Quem fala dessa programação no Jornal do Meio-Dia é o deputado federal José Mário Schreiner, que estará junto com o governador. Olá, meus amigos, minhas amigas de Mineiros, quero cumprimentar todos vocês que estão sintonizados nessa importante emissora e com grande alegria e satisfação anunciamos a visita do governador Ronaldo Caiado junto com o presidente da Goinfa, Pedro Salles, para o lançamento de importantes obras na nossa região. E é claro, estarão acompanhando de importantes lideranças de Mineiros e de toda a região. O lançamento das obras da pavimentação da GO 341, a conhecida estrada da 40, que é um sonho antigo de toda a região, dos produtores, de todas as pessoas que usam essa importante via de escoamento, e também a continuidade das obras da GO 306, que liga Mineiros a Chapadão do Céu. Importantes vias de escoamento da produção de grãos como soja, milho, cana, enfim, leite, do nosso sudoeste goiano. São demandas históricas que, sem dúvida nenhuma, graças à sensibilidade do nosso governador, elas se tornarão realidade. Então, é uma alegria muito grande. E também serão realizadas outras inaugurações, por exemplo, a transformação da 7ª CIPM em batalhão, batalhão da Polícia Militar de Mineiros e outras obras. Então, quero aqui convidar a toda a população, a todos os amigos e amigas para que estejam presentes na sexta-feira, ali na 40, ali na GO 341, onde será feito o lançamento dessas importantes obras, a ordem de serviço, para que isso se torne uma realidade. Um grande abraço e aguardamos todos, estaremos juntos com o governador, estaremos juntos com o Pedro Salles, com demais lideranças da região na sexta-feira, na nossa querida Mineiros. Grande abraço.
Meio-dia e 44, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, e já espaço para destacar para você que a vacinação contra a aftosa começou no último domingo em Goiás. A médica da Agrodefesa aqui em Mineiros vai comentar o assunto aqui no Jornal do Meio-Dia. Câmara aprova a lei Henri Borel, que eleva a pena para crimes contra menores. Saque extraordinário do FGTS é liberado para 3,5 milhões de trabalhadores hoje. Frente fria chega a Goiás com mínimas de 16 graus em Goiânia e 10 em Jataí. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir já, logo após o intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 46, já de volta com o Jornal do Meio-Dia pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira um projeto de lei que endurece as penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes no ambiente doméstico. Em votação simbólica, os deputados acataram alterações feitas pelos senadores, mas rejeitaram 5 emendas. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei passou a ser chamado de Henri Borel, em homenagem ao menino de 4 anos assassinado no Rio de Janeiro em março do ano passado. O texto estabelece o dia 3 de maio, data de seu aniversário, como Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Um dos pontos centrais do projeto de lei é o aumento de pena para homicídios cometidos no ambiente doméstico contra menores de idade. A proposta transforma em crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos, ou seja, os autores não são suscetíveis à anistia, graça, indulto ou mesmo pagamento de fiança para responderem em liberdade. Em outro artigo, o projeto de lei altera o Código Penal brasileiro para prever que crimes contra menores de 14 anos também serão tratados como crimes qualificados, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. Além disso, a pena será aumentada em 1/3 ou até a sua metade se a vítima for portadora de deficiência que não permita a sua defesa, ou em 2/3 se os autores forem parentes próximos, como pais, padrastos e madrastas, tios, irmãos ou mesmo empregador da vítima. E a Caixa Econômica Federal, Daliana, está liberando hoje, quarta-feira, o saque do FGTS de até R$1.000 para 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em março e dá sequência, assim, ao calendário do saque extraordinário do FGTS, que prevê a liberação do dinheiro para 7 novos grupos no mês de maio e vai até o dia 15 de junho. Em 11 de maio será a vez dos nascidos em abril. Os aniversariantes de maio, junho e julho recebem nos dias 14, 18 e 21 de maio. Nascidos em agosto e setembro são os 2 últimos grupos a receber nesse mês, nos dias 21 e 28. Aniversariantes de outubro, novembro e dezembro vão ter de esperar até junho para receber. 7,1 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro já tiveram o dinheiro liberado e depositado na conta Poupança Social Digital, que deve ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. E os municípios de Goiás vão enfrentar uma frente fria nesta quinta-feira, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás. Em Goiânia, por exemplo, a mínima deve ser de 16 graus, enquanto em Jataí, aqui no sudoeste goiano, a temperatura será de 10 graus. De acordo com os meteorologistas, a queda das temperaturas acontecerá devido a uma massa de ar frio de origem polar que tem avançado pelo Brasil. A expectativa é que a frente fria impacte especialmente a região centro-sul de Goiás. Nessa quinta, a previsão é de que haja um pouco de sol, somado à variação de nebulosidade e pancadas de chuvas em áreas isoladas em algumas regiões de Goiás, como na capital. Segundo a CIMEGO, em Goiânia, a temperatura máxima pode chegar a 29 graus. Umidade relativa do ar variando entre 35% e 90%. Os municípios que ficam situados aqui na região sudoeste e também no sul de Goiás serão os mais impactados pela frente fria. As previsões da CIMEGO apontam temperaturas mínimas de cerca de 8 graus e 12 graus, respectivamente. Além disso, ambas as regiões terão sol com variação de nebulosidade, mas nenhuma chance de chuva. Nas regiões leste e central, a expectativa é de que os termômetros marquem mínimas de 14 e 15 graus. Ambas as máximas devem ser de 32 graus. Já nas regiões oeste e norte, a mínima será de 19 e 20 graus, respectivamente, com máxima de 33 e 34, da mesma forma. E a CBF confirmou nesta quarta-feira datas e horários dos 3 amistosos a serem disputados pela seleção brasileira em junho, na próxima data FIFA. O primeiro compromisso dos comandados do técnico Tite será diante da Coreia do Sul, em Seul, no dia 2. 4 dias depois, o adversário será o Japão em Tóquio. O clássico diante da Argentina, previsto para Melbourne, na Austrália, será no dia 11.
Brasil e Coreia será às 8 horas da manhã. Na última vez em que se enfrentaram, em novembro de 2019, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o Brasil venceu por 3-0, com gols de Paquetá, Coutinho e Danilo. A partida contra os japoneses será no Estádio Nacional de Tóquio, às 7h20 da manhã, também horário de Brasília. Tite dirigiu a seleção brasileira contra o Japão em 2017 em Lille, na França, e o Brasil venceu por 3-1, com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus. Já contra a Argentina, o duelo será em Melbourne Cricket Ground, na Austrália, a partir das 8 da manhã, também horário de Brasília. E no agronegócio, segundo o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, enquanto as praças de produção e comercialização como do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, os preços da arroba ficaram estáveis, no Mato Grosso e na região norte o cenário de pressão é mais intenso. O embargo provisório pela China sobre algumas unidades frigoríficas brasileiras ainda gera desdobramentos regionais. No Mato Grosso, o viés de queda se intensifica em função desse quadro, é o que assinalou o especialista. Sob o prisma da oferta, haverá um bom volume de animais da safra ao longo deste mês de maio. O mercado deve encontrar espaço para altas mais consistentes entre os meses de junho e julho, quando o volume de oferta tende a reduzir e haverá maior dependência da oferta de animais confinados para a formação de escalas de abate, é o que completou o analista. Jornal do Meio-Dia. 12h52. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que começou no último domingo a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa deste ano. Com a medida, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos na maioria dos estados, inclusive aqui em Goiás. Quem dá mais detalhes sobre esse assunto agora no Jornal do Meio-Dia é a médica veterinária da Agrodefesa de Mineiros, Tainara Zurutuza. A campanha de vacinação contra a fitose, ela teve início no dia 1º de maio, né? A comercialização já foi autorizada desde o dia 29, mas a declaração dos produtores, né? Vacinação e declaração é agora do dia 1º de maio até o dia 31 de maio, que o produtor vai ter para poder comprar essa vacina e estar realizando a vacinação. Qual que é a importância de vacinar nessa etapa? A gente está caminhando aí para uma área, né, livre, sem vacinação, né, futuramente. Essa campanha vai ser a penúltima, né? Então até uma novidade agora nessa campanha é que foi invertido, né, a faixa etária. Nós vamos vacinar os animais agora até 2 anos, né? Em novembro, que será a última vacinação, será toda a faixa etária, né? Todo o rebanho. Então agora é importante, né? Vamos dizer assim, são os últimos passos aí para a gente ser uma área livre. Então garantir aí essa imunização é muito importante para essa nova fase que a gente vai entrar. Para os produtores que deixarem de vacinar, existe alguma sanção que pode ser aplicada? Isso, aos produtores que não realizarem a vacinação, penalidade é de R$7 por cabeça e a gente precisa assistir essa vacinação na propriedade. O produtor pode adquirir até o dia 31, né? Realizar a declaração, depois que vacinou, realizar a declaração via site da Agrodefesa. Essa campanha agora, até 50 cabeças, a gente ainda tem a opção de lançar aqui no escritório. De 50 cabeças acima, somente via sistema. O produtor só vai poder lançar via sistema da Agrodefesa na senha e login dele. Então, o produtor tem até o dia 7 para declarar, 7 de junho. Após o período de 7 de junho não efetuar essa declaração, aí a penalidade é de R$300 por não ter feito a declaração de vacinação. Para os produtores aqui de Mineiros e região que tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a Agrodefesa para esclarecer, existe aí um telefone de contato. E aonde fica localizado o escritório da Agrodefesa aqui em Mineiros? A gente está localizado aqui na frente da Star Foto, né, na Alessandro Marchió, número 141. Temos o telefone, né, 36619155. Temos também informações disponibilizadas via site da Agrodefesa também, né, que se o produtor quiser tirar dúvida, imprimir formulários, tem tudo explicadinho lá no site. E a gente lembra, né, que mesmo o produtor que não possui animais até 2 anos, ele precisa fazer a declaração, tá, dos animais existentes, tá? Os mais zerados, que não vão entrar nessa vacina, eles precisam ser declarados, senão está passível de sofrer a penalidade de R$300 caso essa declaração não seja feita.
12:55, chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de quarta-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.